Olá, meus queridos internautas, minhas queridas internautas, estamos de volta com o nosso programa Conversa na Varanda. Vamos estar aqui, esse é o nosso último dia aqui às 16 horas. Nós vamos para quartas-feiras às 21 horas. Nós teremos aqui às 16 horas o nosso programa Espaço dos Mágicos com o Mágico Samu, toda quinta-feira às 16. E nós vamos para noite, quarta-feira às 21, porque nós vamos estar falando de alguns assuntos que são melhores de serem tratados à noite. Nós vamos falar de sexualidade, sexualidade da mulher ao longo da vida, vamos falar da sexualidade do casal, vamos falar de hormônios, coisas que à noite são melhores de serem abordados, porque pode haver alguma criança, e à noite pode ser que essas crianças que sejam bem educadas pelos pais, estejam dormindo e não estejam acessando a internet, tá bom? Então, nós vamos para a noite, quarta-feira, às 21 horas, todas as quartas-feiras, o nosso programa, que nós estaremos falando sobre vários assuntos. Nós falaremos de qualidade de vida, então, falaremos de saúde mental, saúde física, saúde espiritual, nós vamos falar de vários assuntos, nossos entrevistados estarão aqui contribuindo e enriquecendo o nosso programa. Eu queria mandar um beijo pro Beto, pro Serginho, pra Lutz, pra Léo, pra Fernanda, lá do Jaque Janine Jardim Sul, que me produzem todas as vezes que eu venho pro programa, e me produzem toda semana, na verdade. Muito obrigada e um beijo no coração de vocês. E hoje nós temos uma pessoa que é muito querida minha, é uma colega de profissão, a doutora Elisângela Paim, que vai estar nos conversando conosco sobre depressão, sobre transtorno bipolar no segundo módulo, mas eu queria que a Elisângela saudasse os nossos internautas. Oi, Silvia, boa tarde, né? Boa noite para todos. E eu queria falar que é uma satisfação estar aqui e poder contribuir um pouco, né? Com um pouquinho do nosso pensar, do nosso saber. A Elisângela, ela é psicoterapeuta individual de crianças, adolescentes, terapeuta familiar e de casal. Então, você vai ver aí o e-mail dela e nós estaremos também respondendo as suas perguntas que você enviar pela internet. Você pode mandar, tá aí embaixo, tá escrito para você onde você pode acessar para nos mandar e-mails e fazer perguntas. Porque a depressão, ela tem sido considerada o mal do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eles estimam, Elisângela, que os distúrbios de humor afetam 20%, cerca de 20% da população, e a cada ano são registrados 2 milhões, é muita coisa, 2 milhões de casos novos. E provavelmente em 2020 será o principal transtorno mental e vai atingir moradores de países em desenvolvimento, por exemplo, como o Brasil. E hoje, essa doença, a depressão, é a 4ª maior causa de incapacitação para o trabalho e de morte prematura. Por isso que eu acho super importante que a Elisângela esteja aqui para nos ajudar a entender mais sobre depressão. Então, eu queria te perguntar, para que nós possamos esclarecer os nossos internautas, os nossos telespectadores, o que é a depressão? Bom, Silvia, de acordo com o que você falou, não é à toa que ela está sendo considerada a doença do século, né? O mal do século. Então, ela é caracterizada por um comprometimento no humor. É caracterizada como um transtorno de humor afetivo. Então, o que vai acontecer? Vai afetar todas as áreas da vida dessa pessoa. A área social, afetiva, no trabalho, na escola, seja lá o que for. Então, assim, quando se trata da doença, do transtorno de depressão mesmo, não é aquela tristeza passageira que a gente pode falar, eu perdi um namorado hoje, eu estou tristinha. Não é simplesmente estar triste. É um pesar emocional muito grande, é uma falta de afetividade. A pessoa fica com a falta de afeto. O afeto dela fica rebaixado e com isso a pessoa fica insensível, ela chora, ela fica triste e assim sucessivamente. Então, se não tratada, a pessoa pode ter sérias causas na vida. Ideias suicidas, né? Ideias suicidas também, quando o caso é muito grave, a pessoa pode chegar sim ao suicídio. Exatamente, por isso que a Elisângela falou é super importante, de dizer de diferenciar depressão de tristeza.
Isso. Existe a tristeza, que a gente chora, pessoas que são mais sensíveis, que choram por tudo, né? Quando eu era pequena, me chamavam de manteiga derretida, porque eu chorava por tudo, ainda choro um pouco. Mas depressão é muito mais do que isso. E eu queria que você dissesse para nós quais são os sintomas. Como é que, por exemplo, a família pode saber que alguém, ou a própria, vocês que estão nos assistindo, o que é que leva a pessoa a saber que ela está com depressão? Olha, Silvia, é importante a gente não só ler aqueles panfletinhos e falar, eu tô com tristeza, eu tô isso, então eu tenho depressão. Não é bem assim. Porque para você ter a depressão, você precisa ser caracterizado pelo menos 5 dos sintomas que eu vou falar. E pelo menos 2 semanas no estado de tristeza, de apatia, de angústia. A pessoa chora sem saber por que está chorando, né? Ela fica triste. E assim, o apoio das pessoas é essencial nesse momento. Então, tem várias situações, a pessoa não consegue resolver, a dificuldade na atenção é muito grande, a autoestima. Se, por exemplo, você chega para uma pessoa que está com esse problema e fala assim, olha, você é chata, você é feia, a pessoa leva isso ao pé da letra, né? E isso causa mais impotência na pessoa, porque ela sabe que ela não tem energia, ela não tem condições para superar naquele momento tudo que a pessoa está falando, o que eles estão pedindo para ela fazer. Então, assim, a gente tem uma série. Se eu for ficar aqui o dia inteiro falando sobre os sintomas, existem muitos. Quais são os sintomas, assim, principais? Que a pessoa diz assim, você falou que são 5 sintomas, se tiver 5... 5, mas... sintomas, quais são eles, mais ou menos? Assim, eu posso falar que a pessoa, ela sente vontade de não viver mais. Para ela, tanto faz viver como não viver. Aí ela começa com as ideias suicidas, né? Que aí ela vai arquitetar planos para se suicidar, né? Muitas vezes ela não consegue realizar, né, devido à intromissão de família, médico, mas algumas vezes isso acontece, sim. Então, assim, às vezes a pessoa tá com aquela energia, aquela fadiga, sabe? Aquela falta, não consegue se levantar da cama, ela não consegue realizar tarefas, ela perde a atenção totalmente, né? Seja no trabalho, qualquer outra coisa. Então, vontade assim, de se arrumar. Ela também, não tem vontade mais de se arrumar. E assim, a atividade também sexual, a libido fica diminuído. Então, assim, às vezes ela tem problema com o parceiro e a pessoa não entende, por muitas vezes. O que está acontecendo com ela? Quem é que sofre mais de depressão? O homem ou a mulher? Geralmente a mulher. A mulher, hoje em dia, ela tem um quadro, vamos dizer, mais elevado de depressão. Por quê? Existe até o fator biológico, que é hormonal. E também tem um fator cultural que existe. Por quê? Porque a mulher acabou assumindo vários papéis na sociedade. Então, isso acabou gerando uma sobrecarga maior na mulher. Jornada tripla, né? Jornada tripla. De manhã, de tarde e à noite. Exatamente, na casa, no trabalho, né? E fora os afazeres que ela tem. Então, ficou mais complicado hoje em dia para a mulher. Ficou ótimo, né? A mulher hoje em dia adorou estar assim livre para fazer muitas coisas, mas em contrapartida ela é mais pressionada. Agora, uma coisa que eu queria, só um intervalinho entre nós dois para eu falar uma coisa para os homens, que a TPM é algo real. TPM é algo físico e emocional. Que na fase da TPM, que são os 10 dias antes da mulher ter o seu período menstrual, ela também pode entrar em depressão, né, Elisângela? Uma das... A gente pode falar, a TPM também é um tipo de depressão. Porque a pessoa, na semana que antecede, a pessoa pode ter os sintomas, sim, da depressão. E fica gravado. Isso só some quando a pessoa vem o fluxo menstrual, né, passa, e daí ela começa a se sentir aliviada. Mas existe, sim, é real, embora muitas pessoas acham que é coisa da nossa cabeça, nas mulheres, mas na realidade não é. Então, assim, fiquem atentos, homens, né, para dar um pouco mais de atenção, paciência. Se afastem um pouco dela nessa Exatamente, época. porque ela mesmo não se suporta. É super irritante, para falar. É verdade. Bom, e aí, então, para se ter o diagnóstico, são 5 sintomas, pelo menos durante 2 semanas, esses sintomas. Exatamente. Né? Irritabilidade, cansaço, uma fadiga fora do comum, Exato. Humor deprimido, choro
Choro compulsivo, nem sabe por que está chorando, né? Ideias suicidas, irritabilidade. Irritabilidade. Falta de concentração. Tudo isso são sintomas de depressão.